estamos em mais uma aula da física. Hoje a nossa aula vai ser sobre espelhos, né? Mas não qualquer espelho, o espelho plano. Qual é o espelho plano, pessoal? Espelho plano é aquele espelho onde o nome já está propriamente explicando, né? Um espelho que ele não é curvo, ele é um espelho que ele é plano, tá? Onde nós vemos espelhos planos? Geralmente tu tem espelho plano no teu banheiro quando tu vai escovar os dentes ou tirar algum resíduo de comida, de alguma pipoca que tu comeu há 15 dias atrás ou alguma carne que tu comeu há alguns minutos. Aquilo sim é um espelho plano, tá? O espelho não precisa explicar tanto o que significa, né? Espelho é uma superfície muito bem polida, onde ela reflete muito bem a luz. Tão bem que tu consegue ver as tuas imagens ali, né? Tu pode usar o espelho para tirar alguma espinha do teu corpo, né? Ou para pegar e tirar alguma sujeira dos teus dentes. Mas antes de nós estudarmos o espelho plano, nós precisamos analisar algumas leis da reflexão. Então, a primeira lei que nós vamos estudar é dizer que a luz se propaga de uma maneira retilínea. Então, crianças, né, ou adultos hoje em dia, que já jogaram um joguinho de espionagem, ou viram algum filme de espionagem, imagine aquela cena onde o ladrão ou o mocinho tem que entrar em algum lugar para roubar alguma coisa, né? Se fosse mocinho não iria roubar nada, mas, por exemplo, se tivesse aqueles lasers que se tu passasse por ele ia soar um alarme, o que eles faziam? Sempre quando eles tinham que passar lá por debaixo dos lasers, eles pegavam e jogavam um spray. Pra quê? Pra ver a propagação retilínea daquele laser. Então, eu tenho aqui um dispositivo, que também é um laser, que eu vou jogar aqui no olho de vocês, né? Mas tu vai notar que, se eu jogar ele aqui pra cima, tu não consegue ver a propagação dele. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um perfume de banheiro, pra quê? Pra eu colocar partículas aqui que faça com que eu veja a trajetória da minha luz. Então assim, não é um experimento tão sofisticado, né? Mas tu pode ver aqui, ó, que a trajetória, né, parece sim, muito perfeita, uma trajetória retilínea, tá? Então essa é a nossa primeira... Olha só, né, já engoli um pouquinho de perfume, não preciso escovar os dentes hoje. Então o que eu noto? Que a trajetória, sim, uma trajetória retilínea que eu analiso do meu espelho, da minha luz. Então assim, pessoal, se eu for analisar agora essas leis, eu vou notar que aqui eu tenho o meu espelho plano, aquele espelho que nós temos no nosso banheiro. Se eu incidir o laser aqui, ó, que eu vou chamar I de raio incidente, como que vai ser refletido esse raio de luz no meu espelho, tá? A primeira lei, ela relaciona a forma que ele vai ser refletido. Tu pode notar que, se eu for analisar a reflexão dele, ele tem um certo padrão. Então eu preciso introduzir em vocês um certo conceito, que é o conceito da linha normal. Supondo que isso aqui seja o meu espelho plano, tá? A linha normal, ela sempre vai ser perpendicular ao plano, ou seja, com um ângulo de 90 graus em relação ao meu plano. Então, se o meu espelho estiver orientado dessa forma, esse dispositivo preto representa a linha normal. E eu noto que ela sempre tem que ser perpendicular ao plano para eu começar a analisar como vai ser a reflexão desse meu raio de luz. Então assim, pessoal, é muito interessante tu pegar aqui e fazer uma linha pontilhada na hora de resolver exercícios e botar um Mzinho em cima, dizendo que é o quê? Linha normal, tá? Só que agora nós temos uma segunda lei da reflexão que relaciona o ângulo que esse raio R é refletido. Então, no primeiro momento, vamos analisar o seguinte. Esse raio incidente que eu representei pela letra I, eu tenho um certo ângulo em relação ao normal. Então isso é muito importante. Que esse ângulo em relação ao normal eu vou chamar de θi. Esse ângulo, θr, do raio refletido com a normal eu vou chamar de θr. O que a segunda lei da reflexão fala? Que se esse ângulo θi for um ângulo de 30 graus, sempre medido em relação ao normal, esse ângulo θr em relação ao normal também vai ser 30 graus. Ou seja, se esse ângulo θi agora for 45 graus, θr também vai ser igual a 45 graus. Então tu tem que cuidar um pouquinho, tem que cuidar, isso aqui é muito importante. Eu coloquei um AB vermelho aqui para chamar bem a atenção. Pega a tua caneta vermelha, escreve o AB vermelho, deixa ele vermelho, como se estivesse pingando sangue, e escreve isso. θi e θr sempre são iguais. E não só isso, eles são medidos em relação a normal, tá? Porque o que acontece? Existem vestibulares que gostam que tu erre questões, né? Às vezes eles não te dão esse θi direto, eles te dão um ângulo de baixo e por relações trigonométricas tem que chegar no ângulo de cima. Então cuidem isso, que isso vai te ajudar muito em questões vestibulares, tá?
Então assim, pessoal, isso é muito legal da gente ver, que é um experimento fácil de fazer. Então agora vocês vão ver o experimento que eu vou utilizar o mesmo perfume de banheiro que eu utilizei antes, tá? E esse mesmo laser que eu utilizei antes para mostrar essa segunda lei da reflexão, que esses ângulos θi e θr são exatamente iguais. Certo, pessoal? Então prestem atenção agora pra gente analisar o nosso estúdio, que vai aparecer tudo aqui. Então, gurizada, eu adoro esse mundo da filmagem. Eu tenho aqui um aparelho, um piu-piu, em homenagem, era o único que eu tinha na mão. É um espelho plano, certo? Então tu pode olhar aqui, ó, que é uma superfície plana, com a linha normal perpendicular a ele, e eu vou demonstrar aquele ângulo θi e θr são iguais. Então agora, eu tenho o meu perfume mesmo que eu utilizei e o mesmo raio de luz que eu utilizei agora atrás. Agora eu com um passe de mágica vou fazer apagar a luz. Olha só, eu fico todo arrepiado, fico emocionado com isso, certo? Então olhem só, pessoal. Aqui talvez tu não esteja enxergando ainda, mas eu vou utilizar o perfume, certo? Para fazer com que essas partículas fiquem mais visíveis para te ver direitinho esse raio de luz, tá? Então olha só. Aqui tu nota direitinho que o ângulo θi e θr são exatamente o mesmo, ó. Então tu pode ver conforme eu estou variando, deixa eu colocar o mais plano possível, ó, que esse ângulo, estou vibrando muito aqui, né? Conforme eu estou colocando esse ângulo aqui, ó, ele sempre é o mesmo em relação ao ângulo refletido, ó. Então tu pode notar aqui que conforme eu estou variando ele, olha só, o estúdio está ficando cada vez mais cheiroso, ó. Esse ângulo θi e θr são sempre os mesmos, tá? Então esse experimento é muito bacana porque tu pode fazer na tua casa, certo? Então pega um perfume, pega um espelho e lança um laser qualquer que tu compre em qualquer loja que venda laser para te verificar essa lei da reflexão. Certo, pessoal? Então agora vamos continuar a nossa aula, né? A parte experimental já foi, para continuar com o nosso assunto de espelhos planos, certo? Voltamos então, depois do experimento, vamos continuar a nossa aulinha de espelho plano, né? Esse foi o experimento que eu acabei de mostrar para vocês, pessoal, que o ângulo de incidência θi e θr são exatamente o mesmo. Lembrando, eles são sempre medidos em relação ao normal, tá? E agora, propriamente dito, vamos ver os espelhos planos, tá? Então assim, se eu for analisar esse raio azul aqui, essa linha azul como sendo o espelho plano, eu tenho o objeto, tá? Que a minha imagem do outro lado. Então, aqui é tu, que está escovando os dentes na frente do espelho, e aqui do lado é a imagem tua, que tu está escovando os dentes, tá? O que nós vamos analisar aqui, pessoal? Se, por exemplo, esse objeto, a ponta da tua cabeça estiver a 3 metros do espelho, essa imagem da tua cabeça está a 3 metros do outro lado do espelho, certo? Fazendo com que essa distância do objeto até o espelho, tá? Digamos, 3 metros, é exatamente a mesma do espelho até a imagem, certo, pessoal? Então tu começa a notar o seguinte, que essa relação é sempre igual. Se eu for ver esse ponto aqui embaixo, a mesma história, digamos, 2 metros da ponta da camisa até o espelho, aquela imagem da ponta da camisa, né, não da cabeça, ela está a 2 metros atrás do espelho, ok? Então agora, pessoal, isso é importante tu analisar, que nós temos algumas classificações para essa imagem que está sendo formada pelo espelho plano. No caso de um espelho plano é muito simples, que só tem um caso possível para isso, tá? Olha só, essa imagem ela foi formada por prolongamentos de raios de luz. Isso numa aula posterior eu vou chamar mais atenção, mas sempre que a tua imagem ela for formada por prolongamentos, nós classificamos essa imagem como uma imagem virtual, ok? Então pensa o seguinte, vamos fazer uma analogia quando tu está mexendo no computador. Está tu mexendo no computador e o mundo virtual está onde? Está para dentro do computador. Eu sei que é uma analogia meio ruinzinha, né? Mas te dá uma certa ideia do que significa uma imagem virtual. Digamos, uma imagem virtual é essa imagem que é formada por prolongamentos, tá? Que é a imagem aqui do lado. Uma coisa que é interessante também dessa classificação da imagem, tá? É que eu digo que se a minha imagem estiver orientada para cima, o meu objeto também está orientado para cima, no caso de um espelho plano. Logo, como o objeto e a imagem têm a mesma orientação, nós dizemos que essa imagem virtual é uma imagem
direta, tá? Em alguns livros pode ver direta ou direita. Em outras palavras é dizer que se o objeto está para cima, a imagem tem que estar para cima. Se o objeto está para baixo, a imagem tem que estar para baixo, no caso de um espelho plano, tá? E se eu for ver as dimensões, pensa tu no teu espelho plano. Se tu estender a tua mão e for encostar no espelho, tu não consegue às vezes tapar a imagem? Isso só acontece porque as dimensões do objeto e da imagem são exatamente as mesmas, tá? Importante que vai haver uma reversão na imagem. Se tu for olhar no trânsito, geralmente as ambulâncias elas escrevem espelhados, assim. Pra quê? Pra quando tu estiver andando no carro, né, tu olhar no retrovisor e ver escrito direitinho ambulância e tu abre passagem para ela atender os socorros, certo? Então assim, campo de visão. Como que funciona o raio de luz que chega no olho do observador? O meu observador eu representei por um olho, nada mais conveniente, e aqui está o objeto. Lembrando das relações de um espelho plano. Se essa distância DO for de 5 metros, a minha imagem tem que estar aonde? A 5 metros atrás do espelho. Então a minha imagem tem que estar com a mesma distância do objeto até o espelho. Só que pensa o seguinte, se tiver uma fonte de luz atrás do meu objeto aqui, ó, vamos analisar só a propagação de um raio. O que vai acontecer? Esse raio vai bater no espelho, lembra daquela linha normal, tá? Que vai estar perpendicular ao plano do espelho, e esse raio refletido, ele vai ser refletido dessa maneira. Só que para esse observador que está olhando esse raio, o que ele vai analisar? Parece que esse raio de luz, ele vem desse ponto. Isso chama-se prolongamento. E sempre que a minha imagem de um espelho plano, ele só fornece imagens virtuais, certo? Então lembrando, classificação da imagem de um espelho plano. Virtual, direta, exatamente com as mesmas dimensões do objeto. Isso é a característica de um espelho plano, certo? Então, pessoal, agradeço a vocês por todas as nossas curtidas, por assistirem às nossas aulas, tá? Aula que vem nós vamos continuar na parte de óptica, que é um assunto muito importante na parte do vestibular, mas eu tinha que dar um recado, pessoal. Nunca se esqueçam, né, que a física esteja com vocês. Um abraço, tchau, tchau.